O dia seguinte da grande ressaca do dia 7 de setembro de 2021. Vamos analisar os principais fatos do dia de ontem. Eu sou o professor Djalma Cremonese e esse é o canal Paideia TV. Se inscreva aqui no nosso canal, ative as notificações, você que gosta da política e quer ficar por dentro dos principais fatos. E nos últimos dias nós tivemos grandes ameaças por parte do governo Bolsonaro, que estava se preparando para, aliás, 2 meses atrás, já se preparando com recurso público, esses dois grandes atos, principalmente em Brasília e em São Paulo. E ocorreu ontem a manifestação, já com um clima bastante tenso, principalmente pelos bolsonaristas, claro, instigados e motivados pelo presidente. Nós tivemos aí abaixo da expectativa. A população não atendeu o chamado, em Brasília principalmente, Bolsonaro esperava 2 milhões de pessoas, dizem os jornais que isso atingiu apenas 5 ou 6%, fala-se em 120 mil pessoas na Paulista e também na Esplanada dos Ministérios. O barulho foi grande e, claro, isso nós temos, cruzando os dados com os índices de aprovação do governo Bolsonaro, estão em 25%. Isso, 25% de aprovação, equivale a aproximadamente 50 milhões de pessoas. Um quarto da população está apoiando ainda Bolsonaro, considerando que nas últimas eleições ele venceu com 57 milhões de votos. Então nós temos aí aproximadamente 50 milhões de pessoas, um quarto da população, de 213 milhões de pessoas que habitam aqui no Brasil, nós temos 50 milhões que ainda apoiam Bolsonaro. E é claro que Bolsonaro sai bastante menor, chamuscado, porque ele vem tentando colocar aquilo que ele tem vocação. Bolsonaro tem vocação de golpista, tem vocação para ditador, e no meu ponto de vista ele sai muito pequeno. As afrontas ao Supremo Tribunal Federal, principalmente ao ministro Alexandre, está aí toda a carga. E o processo de impeachment, hoje, dia 8, está sendo cogitado em partidos que até então estavam se colocando quase como neutros, principalmente o Centrão, que está com a verba, está com o dinheiro, está apoiando o governo Bolsonaro, não é tão pacífico se continua ou não na dinâmica do apoio ao Bolsonaro. A gente viu também algumas imagens de apoio aos movimentos de protesto, principalmente a questão do agro, muitas máquinas, muitos tratores e inclusive um ônibus apareceu com imagens de pessoas recebendo uma passagem gratuita, recebendo auxílio alimentação de R$ 100 e o pessoal dizendo no ônibus da empresa Jacto, é uma empresa paulista de insumos, aliás, não de insumos, de instrumentos que passam insumos na lavoura, financiando. E, claro, Bolsonaro ele deixa de lado problemas sérios que nós estamos enfrentando, não temos um projeto de governo, não temos um projeto principalmente para a questão do desemprego, que atinge índices alarmantes, o consumo de carne diminuiu 204% desde março até agosto, inflação correndo os salários do povo trabalhador, a gasolina no patamar de R$ 7, água, luz, telefone, arroz super caro, azeite, tudo isso impactando na vida direta dos trabalhadores, dos brasileiros. A situação é
catastrófica, a situação é muito perigosa, nós estamos acompanhando os principais fatos para ver o que vai acontecer, se o Supremo Tribunal Federal ele age ou reage contra esses ataques do Bolsonaro, e há juristas que dizem sim que o Bolsonaro, essas ameaças diretas do Bolsonaro ao Supremo Tribunal Federal justificam sim a abertura do impeachment por desobedecer à justiça. E isso ele disse direto no discurso. Se ele, que é o mandatário maior da nação, desobedecer à justiça, todos nós, simples mortais, podemos também desobedecer à justiça. Isso são crimes que o Bolsonaro vai... o STF poderá enquadrar, também os principais partidos políticos do Congresso poderão pedir nas próximas horas o seu processo de afastamento. Até logo mais para novas aulas e novas análises sobre a conjuntura política nacional. Um abraço, até logo mais.